Hello English lovers! Muito bem, nessa aula nós vamos aprender como dizer as horas em inglês. Então, você vai entender como é que funciona toda a questão aqui de como a gente pode estar dizendo as horas na língua inglesa. Mas para isso, você precisa entender uns conceitozinhos básicos, como por exemplo, como você vai perguntar as horas, né? Então, antes de você saber falar as horas, é importante você saber como é que pergunta as horas, né? Então a gente usa a expressão What time is it? What time is it? What time is it? Como tá aqui, tá? Então, que horas são? Que hora é essa? What time is it? Existe essa expressão já pronta para perguntar as horas. Você vai perguntar as horas, what time is it, tá? Então você usa o it. Então, dei um exemplo aqui, ó. It's 5 o'clock, né? 5, número 5, então é 5 horas. It's 5 o'clock. O o'clock, né, uma coisa importante também que a gente precisa saber, o o'clock, ele é usado para falar de horas exatas. Por exemplo, horas exatas em ponto. 8 horas, 9 horas, 10 horas. Então, sempre você vai falar assim, 5 o'clock, 5 horas em ponto. 6 horas em ponto, 6 o'clock, it's 6 o'clock. Sempre usando it's, tá? Então, it's 5 o'clock, it's 6 o'clock, né? Que é 6 horas em ponto. São 9 horas em ponto, it's 9 o'clock, tá? Você pode também estar se perguntando por que a gente fala no português são e no inglês a gente usa tipo é. Por mais que a hora, né, para a gente pareça estranho, tipo é 5 horas ou são 5 horas, em inglês a gente usa it's. Não importa como é que você vai traduzir no português, no inglês você vai usar it's, ok? E a hora. E o o'clock para horas exatas, em ponto, né? O o'clock seria meio que em ponto. Então, 9 horas em ponto, 9 o'clock. It's 9 o'clock. São 9 horas em ponto, ok? Então, o'clock é usado para horas exatas, hora em ponto. Vamos ver aqui alguns exemplos de como a gente pode estar falando uma hora em inglês. Por exemplo, 7:15, você pode falar dessa forma 7:15, né? 7:15, que seria 7:15. Só que você pode ouvir também desse jeito aqui, ó. It's 7:15, ok? Que seria basicamente falta o quê? 45 para as 15. Só que a gente não usa assim. A gente fala o quê? Passou-se 15 minutos das 7. O inglês, eles têm isso também, né? It's 7:15. O quarter seria basicamente o 15, entendeu? É o quarto da hora. Então, o quarter, ele representa o 15, entendeu? Que é o quarto de tempo. Então, it's 7:15, né? Passou-se 15 da hora, que é 7 horas, né? No caso, 7, entendeu? Então, passou-se 15 minutos de 7 horas. Então, tem essa forma também de você falar. 6:45, né? Aqui a gente tem o quê? Falta um quanto aqui para, no caso, para 7 horas? É o famoso 15 para as 7. Em inglês, você pode falar 6:45 or it's 6:45. Tá? It's 6:45. Beleza? Uma regra aqui, ó, a gente vai entender essa logística. Como é que funciona isso aqui, ó? Quando você tem o número de 30 para baixo, né, meia hora abaixo, você vai usar o past, entendeu? Quando você tem para cima, de meia hora acima, 35, 45, por aí vai, 35 para lá, você vai usar o to, entendeu? Quarter to. Então, é dessa forma. Quando a gente tem meia hora, a gente usa o half, entendeu? Então, por exemplo, 7:30 a gente pode falar 7:30, né, que é 7:30, ou it's 7:30, né, que basicamente seria passou-se meia hora de 7 horas, entendeu? Então, ó, half past, passou 30 minutos, half significa metade, tá? Então, passou a metade da hora, né, que uma hora tem 60, né? Minutos, então a metade disso é 30, então half pode representar meia hora. Então passou meia hora, né, de 7 horas. Percebeu? Então it's 7:30 ou 7:30, tá bom? Mesma coisa acontece, ó, 7:05, né? A gente pode falar it's
and 5, né? It's 7 and 5. Ou você pode falar it's 5 past 7, né? It's 5 past 7. Ou seja, passou 5 minutos de 7 horas. Percebeu? Então, eu tenho 30 para baixo, né? Menos abaixo de 30, né? 25, 20, 15, eu uso past, né? Eu tenho acima de 30, 35, 40, 45, eu vou usar to e a hora, tá? Então, 9 e 10 eu tenho abaixo, então eu uso past. Então, it's 10, ó, passou 10, it's 10 past 9. It's 10 past 9, ok? Então, tipo, passou 10 minutos de 9 horas, que 9 é 9. 4 e 20 vai ser o quê? Você pode falar 4 and 20, né? Ou então você pode dizer passou 20 minutos de 4 horas. Em inglês é assim, it's 20 past 4. It's 20 past 4, ok? 11 e 25, 11 and 25. Você pode falar como também, né? Passou 20 minutos, 25 minutos de 11. It's 25 past 11. Eu tenho abaixo de 30, então no caso eu uso past. It's 25, ó, 25, 25, past, passou 25 de quê? De 11. Então, it's 25 past 11. Aqui eu tenho acima de 30, então eu vou usar o to, ó. Eu tenho 6 e 35, 6 and 35, or it's 25 to 7. No caso aqui, ó, eu vou colocar também o seguinte, por que 25? 25 é 25, porque é aquele famoso, são 25 para as 7, ou seja, faltam 25 minutos para 7 horas. Então eu tenho que colocar aqui, ó, it's 25, é 25 para 7, entendeu? Que é justamente o que falta. Quando a pessoa perguntar que hora é essa, é 25 para 7. It's 25 to 7. Estou fazendo uma tradução assim bem literal para poder facilitar o raciocínio e entender como é que funciona a logística. Então, it's 25 to 7, né? Faltam 25 minutos para 7 ou é 25 para 7, que é assim que a gente fala. Percebeu? Então, eu tenho 6h35 para 7 horas, 25. Então, it's 25 to 7, ok? Tem um acima de 30, que é 35, por isso eu uso to. 10h40, também está acima de 30, eu vou usar o to. Entendeu? Quanto tempo falta para 11 horas? Faltam 20 minutos para dar 11 horas. Então, eu vou ter como it's, a hora que falta, né, que é 20, no caso, os minutos que faltam. It's 20, né? It's 20 to 11. Então, é 20 para as 11, entendeu? Então, é 20 para as 11. It's 20 to 11. 20 minutos para 11 horas. 4h50. Quantos minutos faltam para 5 horas? Faltam 10, não é isso? Então, eu tenho como? Eu vou usar o to e aí eu vou usar também o quê? It's 10, que é o 10 é 10, que é o que falta. Para quê? Para 5. Então, it's 10 to 5, ok? Que seria 10 para 5. It's 10 to 5, percebeu? Ou eu posso falar também 4 and 50, né? 4h50. Da mesma forma que a gente fala no português, pode falar igual do inglês também, né? Tipo 4h50, 10 para 5 é a mesma coisa. 10h40, 20 para as 11. Isso aqui é a mesma coisa, entendeu? Eu posso falar, como eu expliquei aqui, 10h40, 10 and 40. Ou então, it's 20 to 11, né? 10h40 ou 20 para as 11. Percebeu? Então, é da mesma maneira, a mesma ideia do português, só que em inglês a gente usa dessa forma aqui que você está acompanhando aí, tá bom? Aqui eu tenho, né, 7h55, né, que seria 7 and 55, né? 7h55, tá? Quantos minutos faltam para 8 horas aqui? Faltam 5. E como eu tenho acima de 30, né? 55 está acima de 30. Eu uso o quê? To ou past? Eu vou usar o to. Então, faltam quantos minutos? 5. It's 5 to 8. Então,
é 5 para 8, entendeu? Faltam 5 para as 8. Então, it's 5 to 8. Percebeu então? Não é difícil. Agora, claro, tem que praticar um pouquinho, né? Mas é fácil, a ideia é bem simples, mas precisa de um pouco de prática para poder ficar bem enraizado e fixar isso aqui, tá bom? Mas é muito simples. E seguindo aqui, a gente tem o uso de AM e PM. Né? O AM a gente usa até antes de meio-dia e o PM a gente usa após o meio-dia, tá? Então, o que é que acontece? Eu tenho 7h30, né? E 7h30 AM, né? No caso, 7:30 ou 7:30 AM, ok? Ou eu posso dizer dessa forma também, ó, 7:30 in the morning, para especificar isso aqui, ó, 7:30, ó, a metade passou, metade de uma hora, né, que 7:30, a hora é 7, então passou a metade da hora de 7 para dar 8 horas, né, então 7:30 in the morning, então eu estou indicando que é pela manhã, tá, seria o AM, ou eu posso simplesmente falar 7:30 AM, para indicar que é pela manhã, ou 7:30 in the morning, ok? Meia hora para 8, né, da manhã, meio que isso. E aqui eu tenho o 19:30 ou 7:30 p.m., ok? Então, 19:30 e 7:30 da tarde, p.m., 7:30 p.m., ou 19:30. E você pode descrever dessa forma, 7:30, a mesma coisa, 7:30, só que ó, in the evening, or in the evening, já é à noite, entendeu? Então, por isso o PM, né, que é após o meio-dia, então 7:30 in the evening, e aqui é in the morning, porque significa que é da manhã. Mas, ó, 7:30, que é meia hora, né, passou-se meia hora das 7 horas que já temos, passou-se a metade, né? Half. Então, 7:30 in the evening, nesse caso, da noite, ok? Então, assim dizemos as horas em inglês. Então é isso, amante do idioma, não é difícil, exige um pouquinho de prática, né? Você precisa entender esse conceito, fazer um pouco de exercício, claro, né? Começar a colocar as horas ali e pegar essa mesma ideia, você vai ver que é muito fácil. Se você pegar essa logística aqui, é um raciocínio lógico, vai seguindo o padrão. E aí você consegue, né, fazer a mesma coisa com outras horas, você vai conseguir fazer tudo. Você pegando essa ideia aqui, fica bem fácil mesmo, só que exige também treino, né, para poder aprimorar mais, tá bom? Então, nos vemos nas próximas aulas. See you e bons estudos!